Nesse vídeo, vamos falar sobre a importância dos animais para as florestas e principalmente para as florestas tropicais. Por que eles são tão importantes para a sobrevivência dos ecossistemas nos quais eles vivem? Os animais, eles exercem várias funções ecológicas importantíssimas dentro desses ecossistemas. Em primeiro lugar, eles são polinizadores. Sem polinização, as plantas não são capazes de produzir frutos e com isso não seriam capazes de se reproduzir. Então essa é uma função realmente indispensável, fundamental para o funcionamento e a sobrevivência das espécies vegetais. Em segundo lugar, eles são dispersores de sementes. Então eles são responsáveis a levar a semente para outros lugares, para longe da planta-mãe, e com isso eles são responsáveis pelos fluxos genéticos e a distribuição das espécies. Nesse contexto, é importante a gente mencionar a importância dos animais de grande porte, que têm a capacidade de engolir frutos e sementes grandes. Sem esses animais grandes, a gente não vai ter dispersores para essas espécies. Isso é muito importante para as florestas tropicais, que possuem árvores muito altas, que geralmente possuem frutos grandes. Existe uma correlação entre a altura da árvore ou da planta e o tamanho do fruto. Isso quer dizer que, com a falta de animais de grande porte, a gente vai, a longo prazo, perder os estratos mais altos, ou grande parte das espécies dos estratos mais altos. Essas providenciam o sombreamento dos estratos mais baixos. E com a falta de sombra, a gente provavelmente vai perder muitas espécies que são sensíveis ao sol. Então, em consequência disso, o ecossistema todo mudaria completamente e a gente acabaria tendo florestas que seriam muito diferentes daquelas que a gente conhece hoje em dia. Então, os animais de grande porte são essenciais para que as florestas possam continuar a existir do jeito que a gente conhece elas hoje em dia. Além da dispersão, os animais ainda influenciam a reprodução das plantas de outras maneiras muito significativas. Estudos mostraram que sementes que passaram pelo sistema digestivo de animais possuem taxas de germinação muito mais altas do que aquelas que não passaram pelo sistema digestivo. Isso é de grande significância para a reprodução das plantas. E ainda existem aquelas espécies que necessitam que algum invólucro tenha que ser retirado para que a semente possa germinar. Um exemplo é o jatobá na Mata Atlântica, que necessita de cutias que abram o fruto para que esse possa germinar e criar novas mudas. Além disso, a interação dos animais ela é de extrema importância para as espécies que possuem tempos de germinação muito longos. Então, existem muitas palmeiras, por exemplo, que possuem tempos de germinação de 12 e 24 meses. E nesse período de tempo, a probabilidade dessas sementes serem atacadas por fungos, serem deterioradas, a ponto de não serem mais capazes de germinar, é muito alto. E a semente que passa pelo sistema digestivo, o fruto, geralmente acaba não tendo mais polpa, o que facilita o ataque dos fungos, né? A polpa é eliminada e a semente toda ela é recoberta com os ácidos gástricos ou digestivos. Isso dificulta o acesso dos fungos. Isso aumenta a probabilidade da semente um dia poder virar uma muda ou uma planta saudável. Esse fator é muito importante nas florestas tropicais e a gente não deve subestimar a importância desse processo
para que as florestas possam continuar a existir. Então, os animais acabam sendo absolutamente indispensáveis sobre esse aspecto também. Existe ainda uma quarta maneira dos animais influenciarem o crescimento e desenvolvimento das plantas. É o fato dos animais influenciarem a qualidade do solo e a disponibilidade de nutrientes no solo. Eles são adubadores com as suas fezes, eles contribuem para que a fertilidade do solo aumente e que os nutrientes necessários estejam disponíveis para as plantas. Além disso, eles são fornecedores de biomassa para processos de decomposição ou compostagem. Então, eles acabam pisoteando, por exemplo, é só pensar num grupo de taiaçus, um bando de muitos animais que acabam pisando nas mudas, que acabam definhando e acabam se decompondo, ajudando a recompor a camada de humus do solo. Ou então, um grupo de primatas, né, eles têm esse hábito de arrancar galhos, frutos, inspecionar e não gostar, e jogar no chão. Tudo isso é material que pode se decompor e ajudar a gerar a camada de humus. Ou então aves, né? É só pensar num grupo de periquitos que vão buscar frutos numa árvore, numa palmeira e fazem aquela farra toda e acabam derrubando frutos, material que já está morto. Então, eles são muito importantes para disponibilizar esse material que pode ser decomposto, disponibilizar nutrientes, ajudar a criar aquela camada que também é capaz de segurar a umidade no solo, né? Aquele material orgânico é muito importante para a gente poder segurar a umidade dentro do solo, tá? Nesse ponto é importante a gente lembrar, a maior parte das plantas de florestas tropicais se desenvolveram para solos que são férteis, contêm muito material orgânico e são úmidos, tá? E quando a gente acaba restaurando ou plantando, a gente acaba tendo muitas vezes solos que não correspondem a esse perfil que a maior parte das plantas tropicais necessita. A gente acaba muitas vezes tendo terrenos com terra altamente compactada, com pouco material orgânico, nenhuma camada de humus e com muito poucos nutrientes disponíveis. Tá? Então, a maior parte das plantas das florestas tropicais, elas não vão ser capazes de sobreviver nesse tipo de solo. Tá? Isso é uma questão a priori. Então, a gente tem que se esforçar a tentar regenerar o solo o mais rápido possível. A gente tem que criar esse solo que as plantas tropicais necessitam se a gente quiser reinstalar florestas parecidas com essas que a gente conhece. Tá? Existem algumas espécies pioneiras que vão saber lidar com esse tipo de solo, mas a grande maioria das plantas tropicais não vai se dar bem com esse tipo de solo. Então, uma das medidas mais urgentes desde o começo, quando a gente começa a restaurar, a gente vai ter que pensar no solo, em como acelerar os processos de regeneração do solo, e a gente tem que tentar criar essa camada de humus. E os animais, eles são muito importantes sobre esse aspecto, né? E nesse contexto também vale a pena mencionar o fato desse armazenamento de material orgânico e de nutrientes também contribuir para o armazenamento e sequestro de carbono no solo. Isso é muito importante para amenizar as mudanças climáticas, né? Então, além dessas funções em relação às plantas, eles ainda contribuem para os nossos grandes problemas com o carbono. Então, a gente viu agora que os animais eles são indispensáveis para a reprodução de muitas espécies vegetais
e para o seu bom desenvolvimento. E eles influenciam a saúde da planta de mais outra maneira. Eles são controladores de pragas, né, de espécies herbívoras que possam danificar as plantas. É só a gente pensar num grupo de primatas, coatis, tamanduás mirins ou gambás que ficam ali na copa catando pequenos invertebrados herbívoros que possam danificar as plantas e com isso influenciar sua vitalidade e bom desenvolvimento. Desse time de controladores de pragas também fazem parte tatus, tamanduás e pica-paus. Eles são os principais predadores de formigas e cupins e com isso é muito interessante tê-los dentro dos ecossistemas para manter um equilíbrio ecológico. E a gente ainda tem os predadores de pequenos roedores. Eles são os principais predadores das sementes no solo e com isso inibem a formação de mudas. Então, animais predadores de pequenos roedores são muito importantes para manter o equilíbrio ecológico e para garantir que o sistema possa se autossustentar. Esses animais são os pequenos felinos, como as jaguatiricas, gato do mato, os lobinhos do mato, os lobos-guarás, cobras, mas também as aves de rapina, as corujas. Todos esses animais possuem grande importância para garantir a capacidade de autorregeneração das florestas ou dos ecossistemas. Bom, a gente viu agora que os animais são muito importantes para manter as florestas em pé e funcionando bem, crescendo com toda a vitalidade. E agora a gente ainda tem um grupo de animais que cuidam para que os animais fiquem saudáveis e vivos. Então, esses animais também são de grande importância. Entre eles estão os construtores de abrigo, como os tatus, os pica-paus. Esses animais eles são considerados os abridores de caminho para outras espécies, porque essas cavidades que eles criam são depois utilizadas por muitas outras espécies. No caso dos pica-paus, geralmente as cavidades que eles elaboram são utilizadas por muitas outras aves, mamíferos e até abelhas, né? Ou então os tatus, que são famosos por compartilharem suas cavidades, que geralmente são compostas por vários compartimentos, com outros animais, como cobras, escorpiões, outros tatus, outros mamíferos, tá? Eles são muito importantes porque o animal também fica doente quando fica com frio, fica molhado por muito tempo, né? Diferente daquilo que muita gente acredita, de que animal é feito para ficar lá fora, pode pegar chuva, pode pegar frio, não importa. Não é bem assim, tá? Os animais também sofrem essas influências e também acabam pegando doenças quando ficam passando muito frio, ficam molhados, ficam expostos a muito vento. Então, abrigos dentro de um ecossistema são muito importantes. E nesse contexto é muito importante a gente entender que as cavidades naturais, como cavernas, muitas vezes são ocupadas pelos humanos, então não ficam mais disponíveis para os animais, principalmente aqueles de grande porte, como onças. E aí fica muito difícil para os animais ficarem saudáveis e conseguirem sobreviver dentro dos ecossistemas. Além dos construtores de abrigo, a gente ainda tem um outro grupo de animais responsáveis pelo bem-estar e a saúde dos animais dentro dos ecossistemas. São aqueles que se alimentam de espécies que são transmissoras de doenças, como mosquitos ou carrapatos. Então, esses animais, como as aves, os morcegos, que se alimentam de mosquitos, e animais como libélulas ou peixes que se alimentam das larvas dos mosquitos, são muito importantes dentro de um ecossistema. E a gente tem que mencionar os gambás, que são muito importantes por serem consumidores de carrapatos, que chegam a comer 5.000 carrapatos por ano. Então, eles reduzem essas populações de maneira significativa, ajudando a manter os outros animais vivos e saudáveis.
E existe ainda o time de limpeza e higiene, que são aqueles que se alimentam de fezes ou de carcaças de animais mortos. E com isso eles ajudam a reduzir a disseminação de doenças. Do time dos eliminadores de fezes fazem parte principalmente os besouros rola-bosta, e do time dos eliminadores de carcaças fazem parte os urubus, mas também alguns mamíferos como lobos-guarás, lobinhos do mato, tatus e gambás. Eliminando os animais mortos, eles ajudam para que doenças não possam se disseminar. Então, é muito importante a gente entender que esse time de animais todos, com todas as suas diferentes funções ecológicas, acabam mantendo o ecossistema funcionando e em pé. Então, toda vez que a gente for pensar em floresta, é importante a gente não só pensar em planta ou principalmente em árvore. É bom a gente pensar também nos animais, tá? Que são parte integral desse ser enorme, tá? Que é composto por tantos seres diferentes, jogando em time, e que a gente tem que aprender a enxergar como um todo, né? Então, resumindo, as florestas tropicais, elas realmente precisam de animais para continuarem funcionando e também para poderem se desenvolver com toda a vitalidade e com todo o esplendor.